avançar e proteger o seu futuro. Muitos homens caminham pela vida acreditando que a lealdade é comum, que as intenções são limpas e que quem sorri deseja o seu bem. Essa crença ingênua é uma das principais razões pelas quais tantos fracassam, traem a si mesmos e acabam emocionalmente quebrados. Esperam honestidade em um mundo que premia a conveniência. Esperam coerência em pessoas que vivem de máscaras e, enquanto esperam, perdem tempo, energia e oportunidades que nunca voltam. Eu, Brian Tracy, aprendi que um dos maiores atos de inteligência pessoal não é desconfiar por medo, mas observar com clareza. Não se trata de se tornar frio ou paranoico. Trata-se de compreender a natureza humana como ela é, não como você gostaria que fosse. A maioria das pessoas não age por maldade, age por interesse. E quando você se torna um obstáculo para esse interesse, a verdadeira face aparece. Não nos momentos fáceis, mas quando há algo a perder ou algo a ganhar. A sobrevivência emocional e mental não se constrói com discursos idealistas, mas com hábitos internos de critério, limites firmes e silêncio estratégico. Você não precisa confrontar todos, não precisa explicar seus planos, não precisa justificar suas decisões. Precisa aprender a ver, a calar e a escolher, com cuidado a quem entrega sua confiança, seu tempo e sua energia. Porque cada pessoa que você permite se aproximar influencia diretamente sua direção, sua estabilidade e seu poder pessoal. Se você quer avançar em um ambiente cheio de falsos e de dupla face, não busque aprovação, busque clareza. Não busque amigos em todos os lugares. Busque coerência, porque a confiança mal entregue custa caro, mas a lucidez sempre paga dividendos. Quando você aprende a se proteger, sua mente se fortalece, seu foco se afia, seu autorrespeito cresce e você deixa de ser manipulável. Tudo muda no dia em que você deixa de confiar cegamente e começa a confiar de forma inteligente. Aí começa sua verdadeira fortaleza. Aí começa seu domínio pessoal. E esse momento não é amanhã, é agora. A maioria dos homens não fracassa por falta de talento nem por falta de oportunidades. Fracassa porque confia cedo demais na pessoa errada e pelo preço errado. Desde pequenos nos ensinaram que confiar é uma virtude, que se abrir é sinal de maturidade e que acreditar nos outros nos tornará mais fortes. Mas ninguém nos avisou que a confiança mal entregue se transforma em uma fraqueza perigosa. E essa omissão custa caro. Custa relacionamentos, projetos, estabilidade emocional e, em muitos casos, anos de vida desperdiçados. O mundo não é justo, não é honesto e não foi feito para proteger os ingênuos. Foi feito para recompensar quem observa, quem pensa e quem age com critério. Quando você confia sem avaliar, quando fala demais, quando entrega acesso total a pessoas que não demonstraram lealdade, você não está sendo uma boa pessoa, está sendo imprudente. E a imprudência sempre cobra juros altos. Eu, Brian Tracy, aprendi que a confiança não é um presente inicial, é uma recompensa tardia. Não é concedida por simpatia, nem por palavras bonitas, nem por promessas benditas. Ela se conquista com o tempo, com ações repetidas e com coerência sob pressão. A maioria das pessoas pode parecer correta quando tudo vai bem. O verdadeiro caráter se revela quando há algo a perder, quando há competição, quando há inveja, quando há tensão. É aí que você deve observar, em silêncio. O erro mais comum é acreditar que todos jogam com as mesmas regras. Você pode ser direto, honesto e claro, mas isso não significa que os outros sejam. Há pessoas que sorriem enquanto calculam, que escutam enquanto esperam o momento certo para usar sua informação, que aparentam apoio, mas celebram em silêncio cada um dos seus tropeços. Não porque sejam monstros, mas porque respondem a incentivos, a carências internas e a interesses próprios. Confiar cegamente não o torna nobre, o torna vulnerável. E o homem vulnerável em um ambiente competitivo acaba sendo usado. A maturidade emocional não consiste em se fechar para o mundo, mas em aprender a regular o acesso. Nem todos merecem saber o que você pensa. Nem todos merecem conhecer seus planos. Nem todos merecem sua energia emocional. Guardar silêncio não é desconfiança, é inteligência estratégica. Você não precisa se tornar frio nem amargo. Precisa se tornar consciente. Precisa entender que cada palavra que diz, cada fraqueza que mostra e cada plano que revela, pode ser usado a favor ou contra você. O homem forte não é o que fala mais, mas o que escolhe quando falar. O que não se sente obrigado a se explicar. O que observa primeiro e decide depois. Quando você deixa de confiar por impulso e começa a confiar por evidência, algo muda internamente. Sua mente se acalma, seu foco se fortalece, sua autoestima deixa de depender da validação externa. Você já não precisa agradar a todos. Já não precisa ser compreendido por qualquer um. Aprende a caminhar com firmeza, sabendo que seu valor não está no que os outros pensam de você,
mas no que você sabe de si mesmo. Este é o início de uma transformação silenciosa, porém poderosa. O momento em que você deixa de se expor desnecessariamente. O momento em que entende que se proteger não é egoísmo, é autorrespeito. E quando o homem se respeita, o mundo começa a trotelá-lo de forma diferente. Não por medo, mas por clareza. Se você quer sobreviver entre falsos e de dupla face, deve começar por aqui, deixando de regalar sua confiança e aprendendo a administrá-la como um dos seus recursos mais valiosos. O ponto de ruptura para muitos homens não chega com uma grande traição visível. Chega de forma silenciosa, quase imperceptível. Um comentário fora de lugar, uma ausência no momento-chave. Uma atitude que não coincide com as palavras, e a maioria ignora esses sinais. Não porque não os veja, mas porque não quer aceitá-los. Porque aceitar a verdade dói mais do que viver na ilusão. Mas cada sinal ignorado se acumula e cedo ou tarde, a conta chega. O ser humano raramente mostra sua verdadeira natureza de imediato. Mostra por camadas, em pequenas decisões cotidianas, em como fala dos outros quando eles não estão presentes, em como reage quando você avança, em como se comporta quando deixa de precisar dele. A observação consciente é uma das habilidades mais importantes que um homem pode desenvolver. Não se trata de vigiar, mas de prestar atenção sem se envolver emocionalmente de imediato. Muitos homens se traem porque confundem proximidade com lealdade. O fato de alguém estar perto não significa que esteja do seu lado. O fato de compartilhar risadas com você não significa que celebre suas conquistas. E o fato de escutá-lo não significa que o compreenda. A verdadeira lealdade é silenciosa, constante e se demonstra quando não há benefícios imediatos. Todo o resto é conveniência disfarçada. Eu, Brian Tracy, vi repetidas vezes homens brilhantes perderem o rumo por não saberem impor limites. Permitem acessos ilimitados a pessoas que não demonstraram merecê-los. Compartilham sonhos com quem só está de passagem. E depois se surpreendem quando essas mesmas pessoas se tornam freios, críticos ou traidores. Não foi azar, foi falta de critério. Aqui, há uma verdade incômoda. Nem todo aquele que se aproxima de você o faz para somar. Alguns UFs fazem para se comparar, outros para copiar, outros para drenar sua energia, e outros simplesmente para se sentirem menores estando perto de alguém que avança. O problema não é que existam, o problema é que você não aprenda a detectá-los a tempo. E agora quero que você pare por um momento e seja honesto consigo mesmo. Pense em uma pessoa do seu entorno que alguma vez a vida não exige que você carregue todos. Exige que carregue a si mesmo, e isso implica tomar decisões desconfortáveis hoje para evitar consequências devastadoras amanhã. Quando você começa a observar com atenção, a escutar a sua intuição e a impor limites claros, algo se reorganiza dentro de você. Você deixa de se sentir confuso, deixa de se justificar, deixa de duvidar da sua percepção, e nesse estado de clareza, os falsos se incomodam sozinhos. Os de dupla face se revelam sem que você diga uma palavra, porque a coerência sempre expõe a incoerência. Este é um passo crucial na sua evolução pessoal. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de confiar primeiro em você, de honrar o que vê, o que sente e o que sabe. Porque quando você se trai menos, o mundo deixa de traí-lo com tanta frequência. Há um momento na vida de todo homem em que ele compreende que o problema não foram os outros, mas as portas que ele mesmo abriu, não por maldade, mas por necessidade. Necessidade de pertencer do Cira Cito, de não se sentir só. Essa necessidade, quando não reconhecida, se transforma em um ponto fraco e todo ponto fraco, cedo ou tarde, é explorado. A maturidade começa quando você deixa de culpar fora e passa a assumir responsabilidade interna. Muitos homens acreditam que ser forte é aguentar tudo, suportar tudo, perdoar tudo, mas essa ideia romântica de força é uma armadilha. A verdadeira força não está em suportar abusos, mas em se retirar a tempo. E entender que nem tudo merece sua tolerância, que nem todo relacionamento merece continuidade, que nem todo vínculo merece segundas oportunidades. Aprender a ir embora também é um ato de poder. Eu, Brian Tracy, observei que os homens que mais avançam não são os que têm mais contatos, mas os que sabem escolher melhor quem permitir por perto. A qualidade do seu entorno define a qualidade das suas decisões. Se você se cerca de pessoas confusas, acabará duvidando de si mesmo. Se cerca de pessoas incoerentes, começará a normalizar o que não deveria, e sem perceber, baixará seus padrões. Um dos erros mais caros é justificar comportamentos que no fundo você sabe que não são corretos. Frases como "é assim mesmo", "não é para tanto" ou "todos somos humanos" costumam ser desculpas elegantes para evitar decisões difíceis. Mas cada desculpa que você aceita se transforma em uma permissão silenciosa para que o comportamento continue,
e aquilo que você permite se repete. O respeito não se pede, se estabelece. Estabelece-se com ações, com limites claros e com consequências. Quando você tolera a falta de respeito, ensina aos outros como tratá-lo. Quando você se mantém firme, mesmo em silêncio, envia uma mensagem poderosa. Seu tempo, sua energia e sua dignidade não estão em negociação. E aqueles que não puderem conviver com isso, irão embora sozinhos. Há pessoas que só entendem a linguagem da distância, não reagem a palavras, não mudam com explicações, não se transformam com advertências, mudam quando perdem acesso. E embora isso possa parecer duro, é profundamente educativo para elas e para você, porque lhe lembra que você não precisa salvar ninguém, sacrificando a si mesmo. O desapego emocional não significa indiferença, significa clareza. Significa não deixar que suas emoções nublam seu julgamento. Significa não confundir compaixão com autoabandono. O homem centrado pode sentir, mas não se perde no que sente. Pode amar, mas não se trai. Pode ajudar, mas não afunda com quem não quer sair. Quando você aprende a se retirar a tempo, algo poderoso acontece. Você recupera sua energia, recupera seu foco, recupera sua autoridade interna. Deixa de viver na defensiva, deixa de reagir, começa a escolher. E essa é uma das transições mais importantes na vida de um homem. Passar de reagir ao ambiente para dirigir o próprio caminho. Esse processo não é barulhento, é silencioso. Não precisa de anúncios, não precisa de confrontos dramáticos, só precisa de coerência. Decisões firmes repetidas ao longo do tempo. E a cada decisão, você se torna menos manipulável e mais respeitado. Não porque inspire medo, mas porque inspira clareza. Lembre-se disso. Nem todas as perdas são negativas. Algumas perdas são libertação. Algumas despedidas são proteção e algumas solidões são o preço necessário para construir uma vida com integridade. O homem que entende isso, deixa de se agarrar e começa a avançar com um passo firme. À medida que você avança e se fortalece internamente, começa a notar algo incômodo, mas revelador. Nem todos celebram o seu crescimento. Alguns se sentem ameaçados por ele. Outros se sentem expostos e outros simplesmente já não se encaixam na versão de você que está construindo. Isso não é um problema externo, é uma consequência natural do progresso. Crescer sempre filtra. Elevar-se sempre incomoda quem decidiu ficar onde está. Muitos homens se sabotam nessa fase por culpa da nostalgia. Apegam-se a relações passadas pelo que foram, não pelo que são. Confundem história compartilhada com compatibilidade presente e esse erro lhes custa impulso, porque avançar olhando para trás é uma das formas mais lentas de caminhar. O homem que quer construir algo sólido deve aprender a soltar até aquilo que um dia foi valioso. Eu, Brian Tracy, aprendi que o sucesso pessoal não exige apenas disciplina e foco, também exige seleção. Seleção de ideias, de hábitos e, sobretudo, de pessoas. Cada conversa que você mantém influencia seu estado mental. Cada vínculo afeta seu nível de energia e cada ambiente molda seu padrão interno. Se você permanece rodeado de confusão, não espere clareza. A inveja raramente se apresenta de forma aberta. Costuma se disfarçar de conselhos não solicitados, de críticas construtivas, de piadas repetidas que minimizam suas conquistas. O homem consciente não se envolve emocionalmente com isso. Observa, registra, ajusta a distância. Não precisa confrontar, nem se defender. A consistência dos seus resultados falará por ele. Aqui há uma verdade que poucos aceitam. Quando você muda, algumas pessoas preferiam a versão anterior de você porque era mais manejável, mais disponível, mais previsível. E quando você deixa de cumprir esse papel, a fricção aparece. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque está deixando de ser útil para certos interesses. Entender isso liberta, você deixa de levar as reações alheias para o lado pessoal. Proteger sua energia não é isolamento, é estratégia. Nem todo mundo merece acesso constante a você. Nem toda opinião merece ser ouvida. Nem toda crítica merece ser considerada. O homem focado filtra, escolhe cuidadosamente onde coloca sua atenção, porque sabe que sua atenção é seu recurso mais valioso. Onde você coloca atenção, coloca vida. O silêncio se transforma em uma ferramenta poderosa nessa fase. Não o silêncio passivo do medo, mas o silêncio consciente de quem sabe o que vale. Você já não sente a necessidade de se explicar. Não entra em discussões estéreis. Não busca convencer. Simplesmente avança. E esse avanço silencioso gera respeito até mesmo em quem não o entende. Quando você deixa de reagir a provocações e começa a responder apenas ao que importa, sua mente se torna mais estável. Menos ruído, menos desgaste, mais clareza. E com clareza, as decisões corretas se tornam evidentes. Não fáceis, mas evidentes. O homem centrado não precisa de drama para se sentir vivo. Precisa de direção.
Essa fase marca uma separação interna definitiva. Você deixa de viver para agradar e começa a viver para construir. E nesse processo, alguns ficarão para trás, não por castigo, mas por diferença de rumo. Aceitar isso sem culpa é um sinal de maturidade emocional profunda. Lembre-se, nem todos estão destinados a acompanhá-lo em todas as fases da sua vida. Alguns só estavam ali para ensiná-lo a observer, a escolher e a se fortalecer. Agradeça a lição, feche o ciclo e continue avançando com determinação. Chega um ponto em que você deixa de se surpreender com as máscaras. Já não se indigna, não se decepciona com a mesma intensidade. Começa a compreender que a maioria das pessoas age a partir de suas feridas, seus medos e suas carências não resolvidas. E essa compreensão não o torna fraco, o torna estratégico, porque quando entende de onde os outros agem, deixa de levar as coisas para o lado pessoal e começa a se mover com inteligência emocional. Muitos homens se esgotam tentando mudar os outros, tentam explicar, convencer, argumentar, esperando que o outro reaja, repense ou amadureça. Mas há uma verdade inegociável: ninguém muda por argumentos externos. A mudança só ocorre quando a pessoa decide fazê-lo e, enquanto você insiste em resgatar alguém que não quer se transformar, está negligenciando sua própria evolução. Eu, Brian Tracy, vi homens perderem anos valiosos por lealdades mal compreendidas. Permanecem em relacionamentos, sociedades ou ambientes por compromisso, por culpa ou por medo de parecer o vilão. Mas a vida não recompensa quem se sacrifica sem direção. Recompensa quem age com coerência interna. E a coerência muitas vezes exige decisões solitárias. A distância emocional se torna aqui uma forma de autocontrole. Você não reage de imediato. Não responde pelo impulso. Observa, processa e decide. Essa pausa consciente lhe dá vantagem, porque o homem que domina sua reação, domina a situação, e aquele que se deixa arrastar pela emoção, perde clareza. Mesmo quando acredita ter razão, você começa a notar que já não precisa de provas externas para validar o que sente. Se algo não se alinha, você se retira sem escândalo, sem reproches, sem discursos longos. Aprende que ir embora em silêncio é uma das formas mais elegantes de autorrespeito. E esse tipo de respeito não precisa de aplausos. Sustenta-se por si só. Nessa fase, a solidão deixa de ser castigo e se transforma em um espaço de fortalecimento. Estar só já não significa estar vazio, significa estar em paz. Significa não ter que se adaptar à incoerência alheia. Significa poder pensar com clareza, agir com intenção e construir sem interferências desnecessárias. O homem que aprende a estar só se torna perigoso no melhor sentido. Já não é manipulável. A clareza interna também redefine suas relações futuras. Você já não se vincula pela necessidade, mas pela escolha. Não busca que o completem, mas que o acompanhem. E essa diferença muda tudo, porque quando não precisa, pode escolher com critério, pode dizer não, pode esperar, pode observar, sem ansiedade. O autocontrole emocional não é repressão, é direção. É decidir conscientemente o que merece sua energia e o que não merece. E quando você direciona sua energia com intenção, sua vida começa a se alinhar. Menos conflitos desnecessários, menos desgaste emocional, mais foco no que realmente importa. Esse processo não é imediato, nem confortável. Implica desaprender, soltar, reconfigurar crenças. Mas cada passo que você dá em direção à clareza, devolve poder. Poder sobre seu tempo. Poder sobre suas decisões. Poder sobre seu rumo. E esse poder, uma vez recuperado, muda a forma como você caminha pelo mundo. Prepare-se, porque quando um homem deixa de precisar de aprovação e começa a se mover a partir da coerência, sua presença muda, seu olhar muda, sua energia muda, e isso se percebe. Mesmo que ele não diga uma palavra, nessa fase você começa a viver a partir de uma posição diferente. Já não reage, já não se explica, já não se defende. Move-se com calma, com intenção e com uma segurança que não precisa de demonstração. Entendeu que a verdadeira força não é se impor, mas se sustentar. E essa mudança interna se reflete em cada área da sua vida. O homem que aprendeu a não confiar cegamente, desenvolve um olhar mais profundo. Vê padrões onde antes via coincidências. Escuta silêncios onde antes só ouvia palavras. Percebe intenções em pequenos gestos. Essa sensibilidade não o torna paranoico, o torna preciso. E a precisão é uma forma elevada de inteligência. Ei, Brian Tracy, afirmo que o domínio pessoal começa quando você deixa de entregar o controle do seu estado emocional a fatores externos. Quando entende que nem tudo merece uma reação, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda falta de respeito merece confronto. Às vezes a resposta mais poderosa é a indiferença estratégica.
não por desprezo, mas por foco. Você aprende a escolher suas batalhas e ou faz isso. Deixa de desperdiçar energia em conflitos estéreis. Essa energia é redirecionada para seu crescimento, seu trabalho, seu propósito. O homem focado não tem tempo para dramas desnecessários. Tem metas, tem direção, tem um padrão interno que guia suas decisões. Nesse ponto, a coerência se torna seu maior escudo. Você faz o que diz o que pensa quando é necessário, e guarda silêncio quando falar não soma. Essa coerência gera respeito natural, não imposto, não exigido, simplesmente reconhecido, porque as pessoas percebem quando alguém não age a partir da insegurança. Também entende que não precisa ser compreendido por todos, apenas pelos corretos. E muitas vezes, esses corretos chegam mais tarde, quando você já está preparado para reconhecê-los. A paciência se torna uma virtude prática. Esperar deixa de ser passividade e se transforma em seleção consciente. O homem que passou por esse processo deixa de temer a perda. Já não se apega, já não negocia sua dignidade por companhia, já não sacrifica seu rumo para se encaixar. Sabe que perder pessoas erradas é ganhar espaço para o que é correto, e essa certeza lhe dá uma tranquilidade profunda. Sua linguagem corporal muda, seu tom muda, sua presença se torna mais firme, não porque tenta intimidar, mas porque está alinhado, e o alinhamento interno se projeta para fora. O mundo responde de forma diferente a quem se respeita. Essa fase também traz uma responsabilidade maior. Você se torna exemplo mesmo sem querer. Outros observam como você se move, como decide, como se retira quando algo não lhe serve. E, mesmo que não digam, aprendem. Porque a congruência ensina mais do que qualquer discurso. Não confiar cegamente não o isola do mundo. Posiciona você melhor dentro dele. Permite construir relações mais saudáveis, mais claras, mais fortes. Relações baseadas em respeito mútuo, não em dependência emocional. Você já não busca salvar ninguém. Salva a si mesmo todos os dias com decisões conscientes, e esse é um dos atos mais elevados de amor próprio. O caminho não foi fácil, mas o tornou sólido. E um homem sólido não precisa provar nada. Prepare-se, porque o que vem na próxima parte é o fechamento deste processo. O ponto em que tudo o que foi aprendido se integra, onde a clareza se transforma em poder e o poder em direção. Chega o momento em que tudo se encaixa, não como uma explosão externa, mas como uma calma interna profunda. Você já não vive com medo da traição, porque aprendeu a não se entregar às cegas. Já não vive desconfiando de todos porque aprendeu a confiar primeiro no seu critério. E essa diferença muda tudo. O homem que se conhece, que se observa e que se respeita caminha com uma força silenciosa que não precisa de aprovação. Aqui está a verdade final. O mundo não vai se tornar mais honesto para protegê-lo. As pessoas não vão se tornar mais leais para facilitar seu caminho. A vida não vai se suavizar, mas você pode se tornar mais claro, mais firme e mais consciente. E quando isso acontece, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto do próprio rumo. Eu, Brian Tracy, aprendi que a verdadeira segurança não vem de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo, de saber. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca confia, mas aquele que sabe exatamente por quê, quando e em quem confiar, porque entende que a confiança é uma ferramenta, não uma obrigação moral. Você já não precisa de máscaras porque aprendeu a reconhecê-las. Já não precisa de promessas porque observa ações. Já não precisa de palavras bonitas porque entende a linguagem do comportamento. E esse entendimento lhe devolve algo inestimável: paz mental. A paz de não duvidar constantemente de si mesmo, a paz de não viver se justificando. A paz de saber que, aconteça o que acontecer, você saberá responder. Esse caminho o levou a uma versão mais sóbria, mais estável e mais poderosa de si mesmo. Uma versão que não se acelera com elogios, nem desmorona com críticas. Uma versão que não se vende barato por companhia, nem se trai por medo de ficar só, porque entendeu algo fundamental. Estar só com dignidade sempre será melhor do que estar acompanhado sem respeito. Agora você caminha com propósito, não porque tenha todas as respostas, mas porque confia na sua capacidade de encontrá-las. Não porque o mundo seja seguro, mas porque você se tornou mais sólido. E essa solidez não foi construída de um dia para o outro. Foi forjada em cada limite imposto, em cada silêncio escolhido, em cada decisão desconfortável tomada a tempo. O homem que chega aqui já não precisa de advertências externas. Tornou-se seu próprio guardião. Sabe que nem todo sorriso é aliado, que nem todo aquele que se aproxima quer somar, e, longe de viver com paranoia, vive com clareza, porque a clareza liberta. E um homem livre é um homem perigoso para qualquer tentativa de manipulação. Lembre-se disso.
E não se esqueça, não confie em ninguém que não tenha demonstrado, com fatos repetidos, que pode caminhar ao seu lado sem tentar controlá-lo, usá-lo ou freá-lo. Mas também não feche seu coração para o mundo. Abra-o com inteligência, com critério, com autorrespeito, porque a vida não se trata de endurecer, mas do say é fire. Se você aplicar isso, sua vida muda de forma irreversível. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, suas decisões mais firmes, sua mente mais clara e sua presença mais forte. Não porque intimide, mas porque está alinhado consigo mesmo. Aqui termina esta mensagem, mas não seu processo. Isso apenas começa a cada dia que você escolhe se ver com honestidade, se proteger com inteligência e avançar com determinação. Porque quando um homem deixa de confiar cegamente e começa a viver conscientemente, deixa de sobreviver e começa a dominar a própria vida.